Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Última aula desse semestre, cheirinho de férias chegando, pessoal ansioso. Hoje a gente vai fechar com chave de ouro, revisando um segmento também da proporcionalidade, que tem, professor, uma relação de proximidade muito grande com a nossa última aula. Você estava aqui presente? Na aula passada, nós revisamos o famoso Teorema de Tales, onde nós visualizamos que retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. E a proporcionalidade lá praticamente é em todos os sentidos, professor. Eu visualizo proporcionalidade em segmentos determinados entre as retas paralelas, professor. Eu visualizo, professor, segmentos proporcionais, professor, em transversais diferentes. Professor, eu visualizo proporcionalidade até quando eu analiso a soma desses segmentos. Tem proporcionalidade no conteúdo inteiro. Quem acompanhou a aula visualizou que a resolução de situações, problemas que envolvem o conteúdo pode se dar pela montagem da proporção e aquela multiplicaçãozinha cruzada, o produto dos meios pelos extremos, mas passou a perceber que antes da conta propriamente dita, a gente pode tentar visualizar uma proporcionalidade direta. Às vezes, nós conseguimos visualizar que de um segmento para o outro, professor, de uma transversal para outra, os segmentos proporcionais podem ser o dobro, o triplo, o quádruplo, ou eu posso pensar de forma inversa, um em relação ao outro, pode ser a metade, a terça parte, a quarta parte, e aí vai. Meus queridos, eu também consigo visualizar esta mesma ideia de proporcionalidade nesse outro eixo de estudo da razão e da proporção. Eu também consigo visualizar, professor, essa proporcionalidade na semelhança de triângulos. Vamos começar a nossa revisão? Bom dia, grande Gabriel. Acabei de ganhar. Já viu o livrinho na mesa? Ganhei aqui do meu amigo Wellington Soares. Acabei de ganhar um livrozinho aqui, vou presentear minha filha com ele. Eu deixei aqui para não esquecer. Para não esquecer. Professor, semelhança de triângulos, revisão. O que é que eu preciso saber de semelhança de triângulos? Primeiramente, professor, quando é que dois triângulos são semelhantes? Há uma confusão com relação ao triângulo ser semelhante com relação ao triângulo ser congruente. Já até me perguntaram assim, professor, não é a mesma coisa? Professor, não é a mesma coisa. Dois triângulos são congruentes quando eles têm tudo igual. Como assim? São do mesmo tamanho, têm as mesmas medidas, têm os mesmos ângulos internos. Já para que dois triângulos sejam semelhantes, basta apenas que eles tenham as mesmas medidas dos ângulos internos. As dimensões não precisam ser as mesmas. Então, eu já posso dizer para você que um triângulo congruente, ele obrigatoriamente é semelhante, mas um semelhante não precisa ser necessariamente congruente. Então, se eu tenho dois triângulos semelhantes, deixa eu colocar aqui para você a imagem. Olha aí, professor. Observa aí na imagem. Esses dois triângulos têm tamanhos diferentes. Tem, professor. Como é que eu sei que esses dois triângulos eles são semelhantes? É só você observar cada um dos seus ângulos internos. Se você observar, professor, eu tenho que esses dois ângulos, tanto no pequeno como no grande, têm a mesma medida. Calculei ali, professor, botei a mesma cor. São azuis lá, professor. São iguais, aqueles ângulos lá. Eu peguei lá meu transferidor, professor, calculei lá a medida daquele ângulo. Lógico que você não vai precisar pegar um transferidor. Na própria questão, já vai vir, professor, informando os valores daqueles ângulos ou as marcaçõezinhas, uma marcaçãozinha, duas marcações, que vão lhe dar a certeza se esses ângulos são iguais. Gente, se porventura, preste atenção, você conseguir identificar dois pares de ângulos congruentes nesses triângulos, isso já me dá garantias que esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Se dois ângulos, professor, já são conhecidos em um triângulo, para achar o terceiro, eu aprendi também em aulas aqui que a soma dos três ângulos internos de qualquer polígono é 180. De qualquer polígono, não, 1000 perdões, de um triângulo.
A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, era isso que eu queria me referir, sempre é igual a 180 graus. Então, conhecendo-se dois de seus ângulos internos, a consequência é nós acharmos o terceiro. Então, eu acho que você já entendeu quando é que dois triângulos são semelhantes. Professor, dois triângulos são semelhantes quando eles têm os mesmos ângulos internos. Então, obrigatoriamente, sendo esses triângulos semelhantes, os lados desses triângulos são proporcionais. Aquela mesma proporcionalidade que nós visualizamos no Teorema de Tales. Só tem uma única diferença. Sabe qual que é? Quem é proporcional a quem? Gente, quem vai me dizer quem é proporcional a quem? São os ângulos. Você vai observar, professor, quais são os lados opostos a cada um desses ângulos. Tipo, se olhar para aquele ângulo verde no pequenininho, no triângulo pequeno, professor, oposto ao ângulo verde, professor, nós temos esse segmento azinho. Oposto ao ângulo verde, foca que eu sempre tenho que olhar para o ângulo. A pessoa diz assim para mim, professor, mas já dá para saber? Dá para saber nessa imagem porque elas estão alinhadas. Já dá para me perceber que esses triângulos estão na mesma posição. Mas nas situações problemas, os triângulos podem estar um e o outro está de cabeça para baixo, está invertido. Eu posso ter um triângulo dentro do outro e quem vai me garantir que segmento é proporcional a que segmento são esses ângulos aí, ó. Do jeito que está aí, eu posso dizer, professor, que o A é proporcional do M, professor. Então, eu já posso dizer que A está para M, professor. São proporcionais? Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu olho para o ângulo e eu vejo quem está oposto ao ângulo. Quem está oposto ao ângulo no primeiro triângulo, quem está oposto ao mesmo ângulo, de mesma medida, no segundo triângulo. Esses dois valores são proporcionais? São. Aí os alunos até disseram para mim assim, professor, mas o que me confunde é esse monte de letras. Gente, entenda, eu não vou colocar um monte de letra numa questão. Óbvio que vai ter letra, mas eu quero que vocês entendam que este A, que este B, C, M, N, P, são números, gente, que vão estar presentes na tua situação, problema. Teu trabalho, novamente, é olhar para o ângulo, olhar o lado oposto ao ângulo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, eu posso dizer que o A está para o M. Assim como, professor, se eu pegar o ângulo roxinho aqui, quem está oposto ao ângulo roxinho? Assim como o B está para o N, professor. Ah, então aqui nós já montamos uma proporção. Eu já poderia fazer produto dos meios pelos extremos aqui e chegar a uma solução, professor, para essa situação problema. Tá, professor, até aí tudo bem. Então, pela lógica, está faltando aquele lado Czinho, né? Eu posso dizer, professor, que o Czinho está oposto ao ângulo azul para o Pzinho. Professor, eu acho que eu entendi essas três relações aí. Professor, A sobre M é uma divisão, não é? O senhor está dizendo que o A dividido pelo M é igual ao B dividido pelo N, é igual ao C dividido pelo P. Professor, essa divisão das três razões é sempre a mesma, ou seja, resulta no que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Nossa aula de hoje é de revisão, tá bom? Essa aula ela já foi discutida em riqueza de detalhes em meses anteriores, em semanas anteriores, então busca depois lá na plataforma do canal Educação, tá bom? Que você vai ter outras situações, outros exemplos. Mas aqui, como é revisão, é um facilitador. É recordar o principal para você. Primeira coisa já foi recordada, entender quando é que dois triângulos são semelhantes, professor, basta que eles tenham os mesmos ângulos. Primeira coisa recordada. Segunda coisa, verificar quem é proporcional de quem. Professor, para isso, o senhor olha para os ângulos. Professor, pega o lado que está oposto a um ângulo, vai no outro triângulo, pega o lado que está oposto ao ângulo de mesma medida. E outro cuidado, o último cuidado. Professor, se o senhor começou a analisar do triângulo pequeno para o triângulo grande, todas as outras medidas têm que ser do pequeno para o grande. É o K de Kessler, justamente, Gabriel. É o K de Kessler, é o que vai facilitar aí a resolução das situações problemas. Professor, tem um outro detalhe também. Sabe o que é, professor?
é que eu também tenho uma relação de proporcionalidade não só com os lados, mas também com os perímetros. Você já visualizou aqui, professor, que o A, não é isso? Está para o M, assim como, professor, o B está para o N, assim como, professor, o C está para o P. Mas eu posso dizer que quaisquer um desses lados também é proporcional aos respectivos perímetros, ou seja, eu posso somar os 3 lados do primeiro polígono e obter o perímetro dele. O perímetro do primeiro polígono é proporcional ao perímetro do segundo polígono. Então, lembra que essa razão de semelhança, ela também pode ser obtida analisando-se o perímetro desses 2 triângulos. Deu certo? Ah, professor, então vamos treinar com valores para ficar melhor? Vocês já entenderam a ideia. Bati o olho, vamos começar devagarzinho, tá bom? Para quem perdeu quaisquer uma das nossas aulas, consegue aprender a partir de hoje. Olha esses 2 triângulos. Esses aí estão fáceis, eles já estão alinhados, professor. Sem os ângulos, eu já consigo perceber quem é proporcional de quem. Mas, lógico, que é obrigatório essa informação vir na questão. Eu não sei se você percebeu, mas os ângulos, eles vieram com destaque de marquinhas. Para quê, professor? Para você perceber que esse ângulo aqui, professor, é igual a esse. Para você perceber, professor, que esse ângulo é igual a esse, para você perceber, professor, que esse ângulo é igual a esse. Deu para você perceber pelas cores aí, ó? Ele colocou lá no amarelo uma marquinha, professor, no verde ele colocou 2 marquinhas nos 2 triângulos e no azul ele colocou 3 marquinhas. Professor, tipo assim, eu vou montar a minha proporção. O que eu já posso afirmar de proporcionalidade? Você vai primeiro dizer, você quer começar olhando do pequeno para o grande ou do grande para o pequeno? Quem escolhe é você. Se você começar do pequeno para o grande, todas as demais proporções têm que ser obtidas do pequeno para o grande. As demais razões de proporcionalidade, na realidade. Então, e o cuidado? Quem com quem? Professor, quem está oposto ao ângulozinho amarelo? Vou fazer, professor, eu gosto de fazer sempre do pequeno para o grande. Eu vou pegar aqui, professor, que 3 está para. Quem que é, professor, o proporcional desse 3 no triângulo grande? Professor, é 6. Só em eu pegar esses valores aí, olha só, Gabriel, vocês que estão acompanhando, eu comparei o 3, que era do pequeno, com o 6, que era do grande. Será que eu já não consigo visualizar uma proporcionalidade direta aí? Consigo, professor. Eu já consigo visualizar uma proporcionalidade direta. Que proporcionalidade direta é essa? Professor, o triângulo grande é 6, o triângulo pequeno é 3. Então, o triângulo grande, professor, ele tem um de seus lados medindo o dobro do triângulo pequeno. E o que isso quer dizer para mim? Que todo o triângulo grande é o dobro do pequeno. Sério, professor? Então, eu já sei quanto é que é o x. O x vale 10 e o y vale 8. Não vou precisar de conta? Não. Porque você já conseguiu perceber as dicas que a gente vem passando para vocês nas aulas anteriores, você já conseguiu, em cima dessas dicas, perceber logo essa proporcionalidade direta. Mas, professor, eu não consegui perceber, eu vou montar a minha proporção. Eu vou dizer que o 3 está para 6, assim como, aí eu vou continuar. Quem está oposto ao ângulo verde? Assim como 4 está para y, que é o proporcional dele, assim como, professor, para fechar, oposto ao ângulo azul, assim como 5 está para o nosso x. O que a gente vai fazer, professor? Eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer que 3 está para 6, assim como 4 está para y. Ou seja, não é difícil, lógico, mas perde um pouquinho de tempo. Você vai fazer esse vezes esse. Deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto. Vou fazer 3 vezes y, 4 vezes 6. Professor, vai ficar 3y é igual a 6 vezes 4, 24.
y é 24 dividido por 3, nosso y vai dar igual a 8. Será que se fazia necessário essa conta? Não, professor, porque a gente olhou aqui, ó, por 3, já dava para a gente ter percebido, professor, que 3 para 6 é a minha constante. Se eu simplificar, dá 1 para 2. O que quer dizer isso, professor? Que tudo no triângulo pequeno é proporcional a uma parte. Tudo no triângulo grande é proporcional a duas partes. Ou seja, professor, 1 para 2 quer dizer que tudo no grande é o dobro do pequeno. Ou, professor, eu poderia fazer uma proporção entre o 3 sobre 6 aqui com o 5 sobre x. Eu poderia dizer que 3 sobre 6 está para 5 sobre x. De novo, produto dos meios pelos extremos. Faz a conta, vai ficar 3x é igual a 6 vezes 5 dá 30. X é igual a 30 dividido por 3. X vai ser igual a 10. Mas vocês acham que precisava mesmo? Então, qual é a orientação? É só bater os enxergantes, né, Gabriel? Qual é a orientação? Primeiro, verificar, professor, a questão da constante de proporcionalidade. Verificar se você já não consegue verificar se você já não consegue visualmente perceber, professor, se a questão dobra, triplica, quadruplica. Essa aqui eu consegui perceber, professor. Eu consegui perceber claramente, professor, olha aí, eu consegui perceber claramente que quando eu analisei, professor, esse 3, que é proporcional deste 6, professor, eu já consegui perceber que esse 6 aqui, professor, é o dobro, professor, de quem? É o dobro de 3. Então, significa dizer que o y é o dobro de 4 e que o x é o dobro de 5. O dobro de 4 é 8. O dobro de 5, professor, é 10. Então, isso, professor, não vai ter conta, não? Não, não vai ter conta. Basta apenas que você localize dois valores que sejam proporcionais, dados nos dois triângulos, e verificar se já não existe essa proporcionalidade direta, de dobrar, de triplicar, de quadruplicar. Isso é mais comum do que o que vocês pensam aí. A gente acha que não cai, que não cobra desse jeito. Cobra, gente. Como eu já trouxe muitas e muitas questões, a gente consegue perceber essa relação, gente, na maior parte das situações, problemas, na maior parte das avaliações externas, professor. Então, resolvida a primeira, para a gente estar trabalhando, meus queridos, para a gente estar trabalhando com tudo quanto é relação de proporcionalidade, eu preciso revisar com você o processo algébrico. Toda proporcionalidade que eu identifico entre dois triângulos semelhantes, professor, ela é resolvida a partir da propriedade fundamental das proporções, ou seja, quaisquer questões de semelhança de triângulos são resolvidas algebricamente. Caso eu não perceba a proporcionalidade direta, eu, professor, posso estar resolvendo fazendo o produto dos meios pelos extremos. Então, vamos treinar um pouquinho o dispositivo algébrico aqui, professor. Faz lá cada um deles. Professor, como é que eu acharia o x aqui? Professor, é só fazer a multiplicação cruzada. Só é fazer, professor? Vai ficar x vezes 15 dá 15x, que é igual a 3 vezes 5 dá 15. O 15 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. O meu x, professor, vai ser exatamente 1. Foi fácil. Professor, é esse o tipo de conta que eu vou fazer em questões de semelhança de triângulo? É esse tipo de conta, sim, professor. Letra B, de novo, toda proporção, quem resolve? Produto dos meios pelos extremos. Diga uma coisa, professor, eu posso tentar simplificar antes de fazer a multiplicação cruzada? Pode não, deve tentar. Deve tentar simplificar. Você ainda lembra quem pode ser simplificado com quem? Em toda proporção que eu escrevo na forma A sobre B, que é igual a C sobre D, nós podemos estar tentando simplificar o A com o C. Eu posso tentar simplificar o C,
professor, com o D. Eu posso tentar simplificar o D com o B e eu posso tentar simplificar o B com o A, professor. Eu até brinco para você não esquecer, numa proporção, eu até boto assim, bota lá na tua rede social, hashtag simplifica. Por quê, professor? Fica aparecendo o símbolozinho do hashtag. Então, professor, peraí, faz a simplificação aí para mim entender. Antes do senhor fazer a multiplicação cruzada, dá para você tentar simplificar o A com o C. No caso, o 8 com o 12. Depois, se eu não conseguir simplificar, tentava o 12 com o 3. Se eu não conseguir simplificar o 3 com o x e depois o x com o 8. Mas quando entra a letra, professor, não dá, porque eu não sei o valor da letra. O 8 e o 12 dá para simplificar? Dá, professor. Por quanto? Tanto 8 quanto 12, professor, dá para dividir por 4. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir o tamanho da tua conta. 8 dividido por 4 sobra 2. 12 dividido por 4 sobra 3. Então, não irei mais fazer a conta com 8, não irei mais fazer a conta com 12. Quer dizer que o que sobrou para mim agora foi o 2 sobre x, 3 sobre 3. Se você quiser continuar a tentar a simplificação, aqui é o meu C, aqui é o meu D. Ambos dão para dividir por 3. 3 dividido por 3 sobra 1. E 3 dividido por 3 sobra 1. Agora que eu simplifiquei tudo o que é possível, eu faço o produto dos meios pelos extremos. Você já vai ver que o resultado já vai sair direto. O professor vai ficar x vezes 1 que sobrou, dá x. 2 vezes 1 que sobrou, dá 2. Olha como foi mais rápido a tua conta. Então, criar o hábito da simplificação. Letra C, será que vai dar da gente simplificar? Professor, olha só. O senhor pode tentar o A com B, B com C, C com D. Professor, eu começaria, se eu fosse fazer, professor, eu simplificaria aqui o 8 com 10, dá de simplificar por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5. Professor, dá de simplificar agora o 5 com 5. Por 5. 5 dividido por 5 sobra 1. 5 dividido por 5 sobra 1. Simplifiquei? Agora eu faço a minha multiplicação. Produto dos meios pelos extremos. A conta vai sair bem menor, professor. Vai ficar x mais 1 vezes 1 dá x mais 1. Só ajeitar esse x aqui. X mais 1 vezes 1 dá x mais 1, que é igual a 1 vezes 4 dá 4. Você fez sem simplificar. Foi isso, Gabriel? Pode fazer sem simplificar. Mas olha o tamanho da conta que ficou. Pega agora só 1, passa para o outro lado subtraindo. O professor vai ficar x é igual a 4 menos 1, que nem precisava você escrever. Só era botar logo que x é igual a 3 direto, professor. Professor, diga uma coisa, e se eu não quisesse simplificar? Dá o mesmo resultado? Mesmo resultado. X mais 1 sobre 5 é igual a 8 sobre 10. Fazer do jeito que o Gabriel fez lá agora há pouco. Vai ser esse vezes esse vezes esse. Aí você julga aí, ó. Ah, professor, mas é porque eu não sei simplificar. É treino, treino, treino e treino. Entendeu? Aí, ó. Se eu não simplificar, a conta vai dar maior. Dá, professor? Dá, porque se eu fizer x mais 1 vezes 10, eu vou ter que fazer a distributiva. Vai ficar 10, aí vou ter que abrir o parêntese, ó. X mais 1 é igual a 5 vezes 8, que dá 40. Vou ter que fazer aqui a distributiva. Acho que você esqueceu da distributiva, não foi não? Gabriel, aí, agora há pouco. Então, vai ficar 10x mais 10 é igual a 40. Pega o 10, passa para o lado de lá subtraindo. 10x é igual a 40 menos 10. 10x é igual a 30. X é igual a 30. O 10 que está multiplicando passa dividindo. X é igual
Compara a resolução da esquerda com a resolução da direita. Professor, aqui, ó, é sem simplificar, professor. Sem simplificar, professor. E aqui, professor? Aqui, professor, seria simplificando. Uma simplificando e a outra sem simplificar. Visualmente, você percebe, professor, que se eu não simplificar, eu vou chegar no mesmo resultado, mas com mais trabalho, com mais conta. Percebeu? Tem mais uma, letra D. Por que eu estou treinando a proporção? Porque se você não conseguir identificar uma proporcionalidade direta, o processo resolutivo se dará sempre montando uma proporção. Essa aqui, professor, dá para simplificar? Dá, gente. De cara. Se eu não simplificar, vamos lá, vou fazer sem simplificar, professor. Vou botar aqui, sem. Se eu não for simplificar, do jeito que está aí, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar aqui o 7, ele vai multiplicar com aquele binômiozinho lá, x menos 2, que é igual a 7 vezes 3, do outro lado, 21. Terei que fazer aqui uma distributiva, vai ficar 7x menos 14 é igual a 21. Tem aqui uma equaçãozinha do primeiro grau, vou ter que pegar aquele 14, passar para o segundo membro, no caso, como ele é menos 14, ele vai para o segundo membro, professor, ele vai para o segundo membro somando, professor. 7x é igual a 21 mais 14. 7x é igual a 35. X é igual a 35 dividido por 7. X é igual, professor, 5, né? 7 vezes 5, 35. Professor, foi. Ufa, deu um trabalhozinho. Gabriel, quando fica o valor 1, depois sobra só 1, não precisa fazer o produto dos meus pelos extremos, não. Pode fazer direto. Tipo, nós tínhamos lá x menos 2 sobre 7, que era igual, professor, a 3 sobre 7, professor. Com simplificação, professor. Sabe o que é que você ia fazer aqui? Professor, esse aqui, eu cortava. Acabou, professor. Sumiu. Sobrou o quê para minha conta? Professor, só sobrou de cima. X menos 2 é igual a 3. Esse 2, ele passa para o outro lado, somando. X é igual. Compara a resolução da direita com a resolução da esquerda. A da direita, professor, melhor. A da direita é mais rápido. É porque se você simplificar, ia dar 1, ia dar 1. Aí, se é 1, 1 é elemento neutro da multiplicação. Como ele é elemento neutro, Gabriel, não precisa eu pegar o valor vezes 1, porque eu sei que um valor vezes 1 é ele mesmo. A mesma coisa acontece na divisão. O valor dividido por 1 continua sendo ele mesmo. Pegou a ideia? Simplificar quando possível. Mas você percebeu que se você não quiser simplificar, o resultado também dará o mesmo. Vamos pegar aqui situações, problemas, professor, para a gente comparar. Como é que as questões vão se apresentar para mim, professor? Está aí um exemplo. Exemplo comum nas avaliações de semelhança de triângulo. Pedir a altura de árvore, pedir, professor, ele encosta uma escada na parede de um prédio e quer saber o comprimento da escada ou quer saber a altura que a escada está encostada na parede, e aí vai. Nessa daí, ele quer que você descubra a altura dessa árvore. Vou chamar aqui a altura da árvore de x, tá bom, gente? Vou chamar essa altura da árvore aqui, ó, de x. Professor, aí é semelhança de triângulos? É. Eu acho que você percebeu que lá na pontinha, professor, tem um triângulo pequenininho lá, professor.
tem um triângulo pequenininho. Então, o que a gente vai estar comparando aqui, professor, é aquele triângulo pequeno que você está vendo lá na pontinha, professor, que ele já me deu até as dimensões. Ele disse que aqui é 3 metros e aqui é 4 metros. Você vai comparar esse triângulo pequenininho, professor, com o triângulo grande. Quais são as dimensões? Professor, aqui o senhor chamou de x, que é o que o senhor quer descobrir. E aqui embaixo, professor, é 30 metros. Deixa eu ver se eu coloquei mais de um espaço. Coloquei. E aí, professor? Dá para a gente ver aí a semelhança? Quem é semelhante de quem, professor, aqui? Aqui na nossa situação, esse primeiro ângulo aqui é o mesmo nos dois, professor. Como os triângulos são retângulos, ele já tem dois ângulos iguais. Ele já tem o ângulo da ponta lá, professor, que é comum aos dois. Então, se eu já tenho dois ângulos iguais, esse terceiro aqui, obrigatoriamente, é igual nos dois triângulos. Já deu para perceber quem que é proporcional só olhando para os ângulos? Eu acho que deu, professor. Professor, toda vez eu preciso desenhar esses triângulos separados? Não. Você não vai precisar desenhar esses triângulos separados, professor. Você vai só conseguir visualizar qual lado é proporcional a qual lado. Aqui já deu para você perceber que o 3 é proporcional do x e o 4 é proporcional do 30. Então, não estava a proporção, professor. Aqui 3 está para x, assim como o 4 está para 30. Dava para fazer algum tipo de simplificação aqui? Dava, professor. Você viu aí, ó? O senhor chamou esse lado aqui, professor, de x. Então, ficou que o 3 é proporcional do x. Assim como, professor, o 4 é proporcional do 30, que seria a base do triângulo pequeno, está para a base do triângulo grande, professor. Se você não quiser simplificar, você já viu que eu posso simplesmente, vou anotar de novo, que eu passei foi a borracha, mas tudo bem, deixa eu ver aqui, apagar logo todo de novo. Ficou, professor, 3 está para x, assim como 4 está para 30. Esse vezes esse, sem simplificar. 4 vezes x vai dar 4x, 3 vezes 30 vai dar 90. X vai ser 90 dividido por 4, x vai dar 22,5 metros, que seria a altura dessa árvore que eu chamei de x, ou de h. Certíssimo, Gabriel. Perfeito. Professor, aqui a gente conseguiria ver proporcionalidade direta? Também teria uma proporcionalidade direta, mas seria por partes. Direta não, seria por partes, porque a direta é aquela que a gente já viu que algo dobrou, que algo triplicou, que algo quadruplicou. Professor, resolvi pela proporção, aquela que nós acabamos de treinar, não é verdade? Ela mesma, professor. Então, espera aí. Nessa outra situação, professor, a sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre um chão plano mede 12 metros. Estou vendo lá no desenho. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura, tá bom? Mede 0,6 metros. A altura do poste. Gente, essa é a clássica da clássica. Eu já sei ali, professor, que aqueles dois triângulos, eles são semelhantes, professor, porque é questão de sombra. A sombra se dá para uma mesma inclinação do sol, professor. Então, eu já posso dizer que a sombra de um é proporcional à sombra do outro. Eu já posso dizer que a altura de um é proporcional à altura do outro. Então, já dá de montar a minha proporção direta. Já dá de montar. Professor, fazendo do pequeno para o grande? Isso, Gabriel. Vai ficar que 1 está, professor, a altura do bastão, está para a altura do poste, assim como a sombra do bastão está para a sombra do poste. Professor, então, espera aí. Se eu não conseguir visualizar uma proporcionalidade direta, sempre questões de semelhança de triângulo vão resultar para mim em uma proporção? Sempre, gente. Que eu posso estar tentando simplificar antes ou depois. Tipo, eu poderia dividir, professor,
o 0,6 e o 12 por 6. Já ia diminuir a minha conta. Eu poderia dividir por 6 o 0,6 e o 12. Depois que eu dividir isso, ou eu poderia multiplicar os dois, professor, por 10, para depois simplificar por 60, para diminuir a minha conta. Professor, é porque eu não gosto de número com vírgula. Olha a sugestão que eu te dou, então. Se tu não gosta de número com vírgula, tu multiplicava esse cara aqui por 10, esse cara aqui por 10. O que ia acontecer? Ia ficar 1 sobre x é igual a 6 sobre 120. Agora, tu simplificava o 6 e o 120 por 6. 6 por 6 sobra 1. 120 por 6 sobra. Agora, tu faz produto dos meios pelos extremos. X vezes 1 dá x. 1 vezes 20 dá 20. Acabou a nossa questão. X vezes 1 dá x. 1 vezes 20 vai dar exatamente 20 metros, que é a altura do nosso porte, um artifício, uma ideia. Ou fazer a conta com os valores do jeito que estão lá, professor. Você pode pegar 1 está para x, assim como 0,6 está para 12. Faz a multiplicação do jeito que está aqui, não precisa simplificar. Vai ficar x vezes 0,6, vai ficar 0,6 vezes x, que é igual a 12 vezes 1, que dá 12. Como é que eu finalizo? Esse 0,6 passa para o segundo membro dividindo, x é igual a 12 dividido por 0,6. Professor, como é que divide 12 por 0,6? 12 dividido por 0,6. Gente, primeira coisa, igualar as casas decimais. Vai ficar 12,0, botar uma casa decimal, 0,6, para que fique uma casa decimal. Professor, depois que o senhor iguala as casas decimais, é só o senhor tirar a vírgula de cada um dos números e ver o que ficou. Se eu tirar a vírgula do 12,0, fica 120. Se eu tirar a vírgula do 0,6, fica só 6. Professor, 6 vezes 20 dá 120, para 120 nada. Então, professor, o nosso x. Só que com um pouquinho mais de conta. Só que com um pouquinho mais de conta. Percebeu que não vai mudar? Professor, bota mais, bota mais. Calcula para mim. Olha o tanto de questão diferente que eu estou colocando para você, que segue o mesmo raciocínio. Isso aí são de livros diferentes, são materiais da internet que a gente pega. Então, você já pode ter a certeza que esse é um dos tipos de questões que podem ser cobrados de vocês em uma avaliação. Ele simplesmente te dá, professor, questão onde eu tenho uma sombra, ou eu tenho um cabo de aço que está sustentando para não cair, ou eu tenho uma escada que está encostada na parede de um prédio, na parede de um muro, professor, e ele vai comparar com outro triângulo. Esse aí, vocês já sabem como é que faz? Com certeza sim, professor. Um edifício projeta uma sombra de 10 metros ao mesmo tempo. Questão de quê, professor? O senhor já falou para mim que questão de sombra envolve questões de triângulos semelhantes, não é isso? Toda questão de sombra tem uma certa semelhança, tá bom? Então, ele diz para mim lá, professor, que a sombra, um edifício, projeta uma sombra de 10 metros. Não, professor, ali está errado, tem 8. Deixa eu corrigir então aqui. Está errado lá no contexto que eu peguei. Deixa eu ver aqui, canetinha. Ali não tem 10 metros, não. No desenho, não. Então, eu acho que devia ser outro prédio, eles erraram lá o prédio. Professor, é 8, professor. Agora está certo. Um edifício projeta uma sombra de 8 metros, professor. Está aqui, ó, a sombra do prédio. Ao mesmo tempo que o poste projeta uma sombra de 12 metros. Oxe, como assim? Um edifício projeta... não é sombra, professor. A pessoa que escreveu errado. Fui eu não, peguei já desse jeito aqui, deixa eu corrigir lá. Ali é a altura, professor. Um edifício de 10 metros, ao mesmo tempo, vamos colocar lá. Projeta uma sombra de 4 metros, professor.
ao mesmo tempo que um poste de 12 metros... Ah, não, tá certo. Eu que li errado, ó. Um edifício projeta uma sombra de 8 metros, ali estava errado mesmo. Ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros, tá certo? Desculpa aí. Qual é a altura do edifício, que ele chamou aqui de X, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Professor, o senhor acabou de dizer aí para mim, professor, que existe uma relação de semelhança sempre que nós trabalhamos com questões de sombra. Então, já conseguiu perceber, né, Gabriel, a questão da proporcionalidade direta? Professor, aqui na situação, eu posso montar a minha proporção. Eu sei que esse 4 aqui, professor, que é a sombra do poste, está para a sombra do prédio. Assim como a altura do poste está para a altura do prédio, que é chamado de X. Eu posso fazer a proporção. Só que vocês sabiam que nessa aí nem conta precisava a gente fazer? Não, professor. Não precisava de conta. Vou fazer as simplificações. Eu posso, professor, começar simplificando esse com esse, já diminui minha conta. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 sobra 3. Faço agora produto dos meios pelos extremos, professor. O cruz credo vai ficar x vezes 1, dá x. 8 vezes 3, olha aí a altura do poste, 24 metros. Mas vocês sabiam que nessa aqui não precisava fazer conta? Não, professor. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Vê se você consegue achar uma proporcionalidade direta. Pelo menos as dimensões que são proporcionais vocês já sabem. Tipo, eu sei que o 4 ele é proporcional do 8. E eu sei, professor, que o 12 é proporcional do x. Isso aí eu sei. Quem é proporcional de quem? Analisa, professor, as sombras aí. O 4 e o 8, professor, são proporcionais? São. Olhando para as sombras, como elas são proporcionais, eu percebi que do 4 para o 8, professor, dobrou, professor. Dobrou. Professor, se do 4 para o 8 dobrou, professor, o 8 é o dobro do 4. Então, se eles são proporcionais, eu já posso dizer que essa relação de proporcionalidade direta, que do pequeno para o grande dobrou, se estende para todas as outras dimensões, professor. Então, aqui do 12 para o x também vai... Aqui também vai dobrar, professor. Do 12 para o x, se lá é 12, o x vai ser quanto? Professor, o x vai ser 24 metros. Ou seja, se eu consigo perceber já de cara uma dessas proporcionalidades diretas, não tem necessidade de eu fazer a conta, de eu montar a minha proporção. Conseguiu ver aí? Você tinha já visto já no início, né, Gabriel? Ali era 4, foi 8. Como o 4 é proporcional do 8, e o 8 é o dobro do 4, qualquer outra medida do prédio, professor, será proporcional, professor, à medida lá da estaca. Entendi, professor. Entendi essa parte aí. Então, se porventura, professor, deixa eu ver bem aqui, 144... com 16, não vai dar exato, não. Não vou botar não, senão vai atrapalhar. Coloca outra situação, professor. Olha essa daí. Professor, ali os triângulos sombras, as questões de sombras são tranquilas, professor. São tranquilas. O problema é quando essas figuras estão uma dentro da outra. Se eu perguntasse, olha para aquela figura, nem li lá a questão, dá de você perceber quantos triângulos naquela figura. Quantos triângulos você tem ali? Professor, eu olhando para aquela figura, eu consigo ver 2 triângulos. 2, professor, 2. Eu consigo ver esse triângulo menor e um triângulo maior. Eu consigo ver esse triângulo aqui, ó, que eu estou dando destaque. Está conseguindo ver esse triângulo todinho aqui? Professor, estou conseguindo ver ele aqui, professor. Deixa eu desenhar ele aqui para você entender. Estou conseguindo ver esse triângulo aqui. Eu já tenho até as dimensões. Isso aqui é 18 metros, professor. Isso aqui é H, professor. Pronto. Acabei de colocar. Professor, eu também consigo ver um triângulo menor, professor.
Eu consigo ver um triângulozinho menor lá na frente. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para facilitar a sua visualização. Eu já consigo ver esse outro triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá conseguindo ver? Entendi, professor. Você tem esse triângulozinho aqui, ó, que é menor. Onde aqui, professor, é 3 metros. E aqui lá na questão tem dizendo que é 12 metros. Conseguiu visualizar os dois? Não está o desenho perfeito como que está lá, não. Professor, aí tem proporcionalidade direta também? Quase, por partes. Mas você conseguiu perceber quais são os triângulos que você vai comparar nesta figura? Conseguiu ou não conseguiu? Deixa eu ampliar a imagem aqui. Professor, está aqui, ó. Acho que agora dá para você perceber. Eu não preciso separar as figuras desde que nós localizemos os ângulos internos desse triângulo. Tipo, vou começar aqui. Nesses dois triângulos, professor, eu tenho esse ângulozinho aqui, ó, que eu estou colorindo com a canetinha preta aqui. Esse ângulo aqui, professor, ele está tanto no triângulo pequeno como está no triângulo grande. Então, professor, quem é que é o lado oposto a este ângulo no triângulo pequeno? Quem que é o lado oposto a este triângulo no triângulo grande? Professor, oposto a este ângulo aqui, no triângulo pequeno, eu tenho o 3, que vai ser proporcional. Oposto a este mesmo ângulo, no triângulo grande, eu tenho o H. Então, eu já sei que 3 está para o H, porque estão opostos ao mesmo ângulo. Vou pegar agora outro ângulo, no pequeno e no grande. Professor, no triângulo pequeno, eu tenho esse ângulo aqui, professor, que pelo paralelismo será igual a esse ângulo. Eles são ângulos correspondentes. Então, no triângulo pequeno, quem está oposto a este ângulo? Professor, o 12. No triângulo grande, quem está oposto a este mesmo ângulo? O 18. Acabei de montar a minha proporção. Ou, se você não quiser trabalhar dessa forma, você separa os triângulos. Porque aqui já dá para você perceber que 3 está para o H, assim como o 12 está para o 18, que é a mesma proporção que nós montamos. Ou seja, o 3 está para o H, assim como o 12 está para o 18. Então, se você sentir confuso, separa para você ver que lado é proporcional a que lado. E agora, professor, dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar quem? Cara, eu poderia simplificar esse 12 com esse 18 logo. Eu acho que o que vai melhorar para mim. O 12 e o 18, ambos dão para dividir por 6. 6, no caso, 12 dividido por 6 sobra 2. 18 dividido por 6 sobra 3. Já diminuiu bastante a nossa conta. Faz esse vezes esse, professor. Vai dar quanto? 2 vezes H dá 2H. 3 vezes 3 dá 9. H vai ser 9 dividido por 2. H vai ser exatamente 4,5. Era metros? Olha aí, professor. A altura lá, professor, vai ser de 4,5 metros. Para fechar a aula, e aqui eu vou precisar, além das relações de semelhança, eu vou precisar que vocês recordem do famoso teorema de Pitágoras. Lê comigo, para a gente fechar a nossa última questão de hoje. Você simplificou também? Mas o correto é esse, criar o hábito da simplificação. A figura abaixo ilustra 2 terrenos planos, sendo que os lados AB e BC são paralelos, respectivamente a DE e EF. E que A, D, F e C são pontos colineares. Qual é a distância de A para C em metros? Professor, o que ele falou para mim?
Ele disse para mim, na questão, que esse lado aqui, ó, que esse lado AB é paralelo, professor, do DE. Por que que ele falou isso para mim? Para me garantir, professor, que esses dois ângulos aqui são iguais, ó, pelo paralelismo. Se ele me falou isso, esse ângulo é igual a esse ângulo. Ele também me falou, professor, que esse lado aqui, ó, o lado BC, professor, ele falou que é igual ao lado, paralelo ao lado EF. Ele me falou isso, professor, só para me garantir que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, professor. Pelo paralelismo, professor. Ah, entendi. Então, sobrou só o ângulozinho de 90 graus lá, né, professor? Professor, esses dois triângulos, esse triângulo pequeno e esse triângulo grande, são semelhantes? São, professor. São semelhantes. E eu já consegui perceber dois lados, no pequeno e no grande, que são proporcionais. Ele queria, deixa eu ver o que foi que você fez, 5 tá para x. Onde é que você colocou esse x, Gabriel? Olha os ângulos. Ele quer que você encontre o lado AC, não é isso? O lado AC, deixa eu colocar aqui, professor. O lado AC, ele é proporcional de que lado, Gabriel? O 12, beleza, é proporcional do 72. Deixa eu marcar os ângulos de novo, só para a gente entender. Você já entendeu que esse ângulozinho aqui, ó, ele é igual a esse ângulozinho aqui, pela questão do paralelismo. Você já entendeu que esse ângulozinho aqui da ponta ele é proporcional a esse ângulozinho aqui, ó. Ele é proporcional, ele é igual, na realidade. Proporcional são os lados. Pronto, professor. Só faltou aquele lá de cima. Se lá em cima é 90 graus, aqui também vai ter que ser um ângulo de 90 graus. Professor, olha, aí tudo bem. Eu já posso dizer que o 12, professor, deixa eu ver se ela está respondida, tá não. Eu já posso dizer que o 12, professor, é proporcional do 72, porque estão opostos ao mesmo ângulo, professor. Olha, ó. Oposto a este ângulozinho, que eu dei o destaque com a canetinha preta, eu posso dizer que o 12 está para oposto ao mesmo ângulo no grande, nós temos o 72. Você viu aí, Gabriel? Agora ele quer saber o lado AC, professor. Ele quer saber essa distância todinha aqui, professor, que eu vou chamar de x. Esse lado AC, professor, no grande está oposto ao ângulo de 90 graus. No pequeno, professor, está oposto a esse ladozinho que ele não me forneceu. Como é que eu vou fazer para achar este ladinho aqui, professor? Como é que eu vou fazer para achar esse ladinho? Professor, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Ia ficar lá, professor, aquela interrogaçãozinha ao quadrado, é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Professor, vai dar 144 com 25, vai dar 169. Professor, sabe quanto é que dá aquela interrogaçãozinha lá? Ela vale 13. Eu vou encontrar este lado por um teorema de Pitágoras, professor, e vou encontrar que este lado vale 13. Então, eu posso dizer que o 13 está para o x. Agora vai ficar certo. Isso, Gabriel. Faço as simplificações. Dá de simplificar o 12 com o 72. Os dois dão para dividir por 12. 12 dividido por 12 mesmo dá 1. 72 dividido por 12 sobra 6. Faz lá produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 dá x, que é igual a 6 vezes 13, 60. 6 vezes 3, 18. Professor, o x lá vai dar 78 metros, professor. Deu certinho aí? Só que dava para a gente fazer uma relação de proporcionalidade direta, professor. Dava? Dava para fazer uma relação de proporcionalidade direta.
Eu já sei que esse 12 é proporcional desse 72, professor. Esse 72, professor, é 6 vezes, professor, o 12. É o sextuplo do 12, professor. O 72 é o sextuplo do 12, professor. Então, significa dizer que as medidas do grande são o sextuplo do pequeno. A gente já tinha encontrado que isso aqui, professor, era 13 por Pitágoras. O sextuplo de 13, professor, 78 metros. Fechou? Meus amores, a gente vai ficando por aqui. Que bom que vocês estavam presentes. Desejando a todos aquele bom dia, tá bom? Um bom restante de férias para vocês. Finalizamos hoje o nosso semestre letivo. Estou te aguardando em agosto. Forte abraço e até lá. Fui. Tchau, tchau, galerinha. Você sabe quem foi Joana d'Arc? O canal Educação tira sua dúvida. Joana d'Arc nasceu na região de Lorena, na França, vindo de uma família de agricultores. Seus pais eram muito religiosos e repassaram os ensinamentos para a filha, característica que afetou diretamente os acontecimentos na vida de Joana nos anos seguintes. Aos 13 anos de idade, ela revelou ter ouvido vozes e ter visto o arcanjo São Miguel, a Santa Catarina de Alexandria e a Santa Margarida. As divindades teriam dito que ela deveria integrar o exército francês e ajudar o rei Carlos VII na Guerra dos 100 Anos, um conflito entre os reinos francês e inglês pelo trono da França. Aos 17 anos, Joana ganhou aprovação popular para visitar o rei, mas antes de viajar, ela cortou o cabelo e vestiu-se de roupas masculinas. A jovem revelou a Carlos VII tudo sobre as mensagens divinas. O rei confiou em suas palavras e permitiu que a adolescente liderasse parte do exército francês. Um fato curioso é que muitos historiadores tentam entender por que o rei da França aceitou receber uma jovem que não tinha dotes e era completamente desconhecida pela corte. O mistério nunca foi decifrado. Após muitas vitórias, Joana sofreu um golpe mortal. Ela foi acusada de bruxaria, sendo julgada e condenada em 30 de maio de 1431. No entanto, em 1456, ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Olá pessoal, eu sou André Gonçalves, escritor, e cedi 3 livros para esse projeto